Bom, então vamos para a próxima fala. A professora Gabriela já está aqui conosco. Bom dia, professora. Então, só Bom uma dia. breve apresentação, tá? Professora Gabriela Raulino é doutora em Comunicação e Cultura pela Federal do Rio de Janeiro, mestre em estudos de mídia, especialista em políticas públicas, graduada em Comunicação Social, Jornalismo e em Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida, pelo IFRN. Atua como docente do curso de Produção Cultural, com interesse principalmente nos seguintes temas: mídia, lazer, novas tecnologias de informação e comunicação, capitalismo e cultura. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso encontro, ao nosso fórum, e é com muita gratidão, desde já, que passamos a palavra de boas-vindas, tá? E, em seguida, quando eu compartilhar aqui seus slides, estarei saindo da sala. Tá bom. Bom dia a todos. Quero agradecer pela iniciativa. Antes a gente já vem trocando algumas ideias, né? Tivemos um diálogo esses dias. E aí eu fico muito feliz com essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre o trabalho da coordenação da editora e as oportunidades que nós temos, né? A gente tem sentido essa necessidade de aproximação mesmo com a comunidade acadêmica e pensado em algumas estratégias. Então, é uma excelente oportunidade que a gente possa estar aqui fazendo essa troca. Né? Então, agradeço demais a você pela articulação e a todos que estão aqui presentes para esse diálogo hoje. Nós vamos falar sobre... Você falou alguma coisa? Seu microfone estava Sim, por desligado. favor, você poderia compartilhar novamente os seus slides aqui, só para... Bem, Hanson me convidou para falar um pouco sobre as publicações, né, na editora, mas a gente não tem como falar da editora sem falar primeiramente da coordenação da editora, né? Então, eu vou fazer uma explanação um pouco mais ampliada, porque a ideia dessa coordenação de editora, né, é trabalhar com produção e comunicação científica no IFRN. Então, existem várias formas da gente fazer essa difusão científica. Né? E, apesar desse nome coordenação da editora remeter muito à editora IFRN, né? Como eu falei, ela é uma coordenação que tem várias frentes de atuação, todas elas, né, alinhadas com a missão e com a visão do IFRN, que é consolidar-se como uma instituição de referência nacional geradora de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, nós estamos olhando aqui para o nosso PDI. A coordenação da editora está vinculada mais especificamente ao projeto estratégico PA6, que está vinculado ali à produção e à publicação científica, cultural, artística e tecnológica. Então, nós temos esse compromisso, né, de estimular essa divulgação científica, essa divulgação artística, essa divulgação tecnológica, ampliando essa visibilidade institucional. Então, sempre olhando para o IFRN enquanto instituição, né? A gente não faz nosso trabalho olhando para a coordenação, para a editora sozinha, porque a editora IFRN não existe sem o IFRN, a gente não faz olhando para um campo específico, a gente não faz olhando para uma pró-reitoria específica, a gente, todo o nosso trabalho é alinhado com esse compromisso de visibilidade do IFRN em todas as suas produções científicas, artísticas e tecnológicas. E aí, como nós fazemos isso, né? Dentro da coordenação da editora, que é, na verdade, uma diretoria de produção e comunicação científica, é assim que ela é estruturada, apesar de ter uma coordenação. Nós estamos, inclusive, trabalhando para fazer essa reestruturação formal e mudar também o nome, né? Então, hoje a COED, ela atua nessas frentes todas aqui que estão postas, que é a editora IFRN, o portal de periódicos, né, que os colegas Francinaire e Emília fizeram uma excelente apresentação agora, falando da OLOS. Vamos conversar um pouquinho sobre o portal de periódicos também. A gente também atua, né, na difusão científica por meio dos eventos técnicos científicos.
por meio da comunicação técnico-científica e também olhando ali para as nossas bases de dados e para o nosso repositório institucional. Além dessas 5 frentes de atuação, né, que estão dentro da coordenação da editora, a gente tem também a coordenação de pós-graduação em estrito senso, a qual a Francinaide está à frente hoje, vinculada com a ED, mas nesse processo de reestruturação, né, a ideia é que essa coordenação de pós vire uma diretoria e a coordenação da editora vire uma diretoria de produção e comunicação científica também. Então, essas são as nossas frentes de atuação, essas são as formas pelas quais a gente vem tentando fomentar a difusão científica no IFRN. Então, quais são os produtos, né, os serviços que a coordenação da editora oferece hoje para quem tem interesse em fazer essa difusão do conhecimento científico? Dentro da editora, a gente tem a publicação dos nossos livros. Vou falar sobre cada um deles, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia mais geral, assim, da nossa atuação. Pela editora, a gente tem a publicação dos livros e dos manuais de processos institucionais. Dentro do portal de periódicos, nós temos as revistas científicas, que nós damos um apoio também, mais especificamente hoje, no apoio à diagramação dessas revistas. Tem umas outras iniciativas que eu vou falar um pouco mais à frente. Na parte de eventos, nós temos um edital para apoiar a publicação dos anais dos eventos técnicos científicos realizados pelo IFRN. Vem uma demanda também, né, pela especificidade do nosso setor para a produção de logomarcas para esses eventos também, muitas vezes. Dentro da comunicação técnico-científica, a gente tem feito todo esse trabalho que vem ajudado a divulgar as oportunidades dentro da Pró-Reitoria. Então, editais, webinários, eventos diversos, bolsas, todo esse material para fazer com que essas oportunidades cheguem, né, à comunidade acadêmica é feito pela coordenação da editora também. E uma frente mais de divulgar, né, de difundir o que é produzido de ciência dentro da nossa instituição. Então, buscar algumas linguagens e alguns mecanismos para dar essa visibilidade para a nossa comunidade interna e também para a nossa comunidade externa. Então, essas são as nossas frentes de atuação. Então, quando a gente fala em coordenação da editora, a gente fala de todos esses eixos e de todas essas possibilidades de difusão científica. E aí, quem hoje atua nessa coordenação da editora, né, fazendo com que todas essas frentes funcionem? Hoje a nossa equipe é composta por mim, enquanto coordenadora, né? Anteriormente, quem estava na coordenação da editora é a professora Khadija, e antes de Khadija, a professora Darlene. Então, todas elas vieram trazendo as suas contribuições para a estruturação da editora na forma como ela está hoje, né? E nossa ideia é avançar nesse processo. Nós temos para revisão um revisor que é servidor lotado lá, que é Rodrigo Pessoa, que é também o nosso editor de publicações. Nós criamos essa função agora, recentemente. Recebemos agora em julho uma estagiária de revisão e uma cooperação técnica, né, Regina, como nossa estagiária, e Wagner, lá da EAD, que está como cooperação técnica conosco na revisão. Então, atualmente estamos com 3 pessoas trabalhando com a revisão. E na parte de design, projeto gráfico, nós temos Charles, que é o nosso designer gráfico, né, lotado lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e temos André, que tem colaborado conosco, nosso estagiário, que chegou em junho. Então, para a diagramação, temos 2 pessoas. Temos uma cooperação técnica de bibliotecária, né, que Patrícia esteve conosco até recentemente, e um auxiliar de administração. Então, Gabriela, então essa equipe com 3 pessoas na revisão e 2 pessoas na diagramação, que dá conta de todas aquelas frentes que você mostrou anteriormente, de editorar os livros, os manuais, as revistas, os anais e a parte de difusão científica, sim, essa é a equipe. E aí, o que é que vocês têm feito, então, para que a gente amplie, para que vocês ampliem essa capacidade de editoração? Essa é uma pergunta que chega muito para a gente. E eu vou falar um pouco dessas iniciativas, tá? Do que a gente tem planejado antes de entrar, por exemplo, nos nossos editais que estão abertos hoje, e de apresentar as outras revistas para vocês. Então, atualmente, uma das ações que está em andamento, né, como eu falei, a reestruturação dessa coordenação para uma diretoria. Então, para isso, a gente está criando assessorias específicas para cada um desses eixos de atuação.
Então, hoje a gente já tem uma assessoria de divulgação científica implementada desde janeiro com a professora Vanessa Trigueiro, que também é da área de comunicação, então está em cooperação técnica conosco. Vem desenvolvendo esse trabalho, né, mais de aproximação ali com as pesquisas que a gente vem desenvolvendo para ajudar nessa divulgação. Vou falar um pouco sobre essas ações e dizer que a gente vai chegar aqui no grupo dos líderes de grupos de pesquisa também, porque a gente quer contar muito com vocês nesse processo, né, na construção de redes, para fazer esses mapeamentos. E estamos em processo de implementar uma assessoria para o portal de periódicos, então a gente está com a comissão em andamento agora, com o professor Marcos Assunção, professora Isabelle, Rafael e Rodrigo, na representação da Propin, então a gente está fazendo um mapeamento, encerramos agora um diagnóstico, estamos tratando os dados para entender qual a situação dos nossos periódicos hoje, construir junto aos editores um plano de atuação para ver como que a gente pode trabalhar nesse fomento. Francinari trouxe a dificuldade que a gente tem de recursos, né? Como eu mostrei para vocês, a coordenação da editora, os periódicos estão dentro da coordenação da editora, a pós-graduação em estrito senso também, então o recurso que chega na Propip para a coordenação da editora é dividido em todas essas frentes, então tem sido bem desafiador a gente pensar nas ações, considerando os recursos que temos, então vou apresentar algumas estratégias que a gente tem buscado, né, para superar isso. Então, estamos nesse diálogo, né, agora com os editores dos periódicos, com essa assessoria. Estamos também no processo de implementar uma assessoria para os eventos técnicos científicos, então tem uma comissão em andamento também. Nós começamos esse diálogo junto com a assessoria de comunicação da reitoria para alinhar, né, a nossa ação com o pessoal da ACE, e aí entendemos que era importante trazer a PROEM, a PROEX, então a gente está com a comissão hoje, com todas as pró-reitorias, regulamentando os eventos, né, no IFRN, e daí entendendo como que a pró-reitoria pode estar mais próximo de quem está realizando os eventos técnicos científicos, e uma assessoria também para o repositório institucional e para as bases de dados. Estamos para implementar uma comissão agora em agosto, também a portaria está em vias de sair. Então, a ideia é que no começo do próximo ano, dentro da coordenação, a gente já tenha todas essas assessorias que venham a fortalecer todas essas frentes de atuação, para além da coordenação da editora. Então, eu vinha falando como que a gente tem ampliado a nossa capacidade de editoração para atender a todas essas frentes, né? Uma das iniciativas que a gente tem feito é estabelecer parcerias e coedições com outras editoras acadêmicas e universitárias. Lançamos 2 editais agora recentemente com parcerias internas, né? Como a gente tem um pouco mais de fluidez na revisão e temos um gargalo ali na diagramação, então quando a gente faz coedições, nós normalmente assumimos a revisão do texto e o nosso parceiro assume a diagramação, lembrando que todas essas coedições elas são aprovadas pelo Conselho Editorial e a gente está organizando essa regulamentação agora, né, do que a gente pode colocar como proposta para essas coedições. Mas lançamos esse ano já 2 editais com parcerias internas para a diagramação, junto com o pessoal lá do Campo Zona Leste, da produção de material didáticos e a comunicação social da reitoria, e também editais em parcerias com a editora do IFPB, com a editora da UFRN, com a editora da UFPE, vai sair um edital agora recente, que eu vou falar sobre ele. E sexta-feira saiu um edital também em parceria com 2 editoras, uma de El Salvador e uma de Buenos Aires, que é um edital que eu vou falar sobre ele também. Então, para vocês entenderem, assim, que uma das ações que a gente tem buscado são as coedições, como forma de ampliar, né, essa nossa capacidade produtiva, com editoras com as quais a gente já tem diálogo, né, que a gente já vem estabelecendo uma relação. Uma outra ação que a gente implementou agora a partir do mês de junho, né, que vinha sendo organizado desde o começo do ano, é um projeto de extensão Além dos Muros. Esse é um projeto voltado para fortalecimento de imagem institucional, para difundir ações de ensino, de pesquisa e extensão. Mais uma vez aqui, estamos trabalhando em diálogo com a ACE, com a PROEX.
Então, nós estamos com 23 bolsistas envolvidos nesse projeto, como uma oportunidade também de prática profissional para os nossos estudantes. São bolsistas de multimídia, marketing e informática. É um projeto multicamp. E aí esses bolsistas estão sob orientação de docentes, técnicos administrativos, servidores nossos, fazendo a orientação e acompanhamento desse trabalho. No caso, eu, Vanessa, que é nossa assessora de difusão científica, o nosso design gráfico também estão implicados nesse projeto, né? E aí eles têm nos dado uma força, né? Toda essa parte de material de difusão científica, tudo que vai para o Instagram, por exemplo, os boletins que a gente vai lançar agora mais recentemente, são os bolsistas que estão fazendo esse trabalho. Todas as artes para divulgar edital, eles estão fazendo também. E agora, a diagramação dos periódicos, a gente tem construído esse apoio também junto com os bolsistas. Então, a forma da gente ter esse trabalho sendo desenvolvido, possibilitando também prática profissional e desafogando um pouco a equipe da editora, né, dentro da coordenação. E uma outra ação que eu gostaria de destacar nessa perspectiva é um edital interno para colaboração eventual na COED. Nós lançamos esse edital recentemente, né? O objetivo desse edital é mapear a disponibilidade de recursos humanos dentro do IFRN de pessoas que têm experiência em editoração, então, ou que você tenha formação, ou que você tenha experiência para revisão e diagramação, como uma forma de oportunizar também colegas que tenham essas habilidades e tenham disponibilidade de carga horária e queira contribuir, né? Colaborar com o nosso setor, destacando que é preciso ter a anuência da chefia imediata, né? Essa proposta passou pelo Colégio Gestor, passou pelo CODI. Então, a ideia é que a gente, recebendo esses colegas que tenham interesse de colaborar na COED dentro da carga horária já disponível, a gente possa pensar novos projetos ou ampliar algumas oportunidades que a gente já tem, né? Ali dentro dos anais de eventos, ou pensar um novo edital, por exemplo, para materiais advindos dos grupos de pesquisa, né, ou um novo edital mais específico para materiais didáticos. Então, a ideia é a gente está nessa expectativa aí de receber as inscrições, né, dos servidores, e considerando a quantidade, né, e o perfil das pessoas, a gente pense nessas outras chamadas, né, públicas para ampliar nossa capacidade de editoração. Então, deixo aqui o convite também, se vocês conhecerem algum servidor que tem esse perfil, que tem interesse, que tem, né, gostaria de exercitar essa habilidade lá junto conosco, será muito bem-vindo. O edital está disponível no nosso portal. Então, algumas ações, assim, só para deixar claro que a gente vai apresentar agora o que a gente tem de oportunidades abertas, e para já deixar vocês cientes, né, do que venha de novas oportunidades que a gente vem abrir, depende desses movimentos que a gente tem feito de ampliar a nossa capacidade, né, de editoração. Então, na editora IFRN, né, nós temos esse desenho aqui, é o nosso fluxo editorial, desde da chamada dos originais, né, passando lá pela análise de mérito, pelo conselho editorial, até chegar, então, não dá para ver porque a imagem é pequena, mas aqui tem um nomezinho fim, é quando ele tramita por todo esse processo que o livro recebe o ISBN. Então, às vezes as pessoas chegam assim, eu já tenho um material pronto e a gente queria só um ISBN, né? É tão barato, por que a editora não fornece o ISBN para um material que já está pronto? E aí, eu costumo sempre fazer o mesmo paralelo, assim, de que nós, por exemplo, tem muitos docentes aqui, nós não colocamos o nosso nome como orientador de um trabalho que a gente não orientou, né? A gente não permite que os nossos estudantes coloquem o nome num trabalho do qual ele não participou. Então, para a editora é igual, né? Se alguém chega com o livro já pronto, revisado, diagramado, e a gente só coloca um selo ali naquele material, significa que a gente está dizendo que a gente fez um trabalho que a gente não fez, né? Porque nós fazemos a editoração de obras. Então, por isso que a gente tem muito cuidado de não fazer isso, né? Nós recebemos sempre obras originais, né? Então, aqui, por exemplo, falando da nossa política editorial, nós temos um conselho editorial, então tudo que a gente faz de chamada de publicação é via edital, esses editais, eles são aprovados pelo conselho editorial,
nós, né, isso é uma forma de assegurar também a ampla concorrência, porque às vezes as pessoas chegam assim, mas eu tenho um material tão bom, né? Por que vocês não já olham que esse material é tão bom e publicam? Então, imagine, a gente já teve uma época que era fluxo contínuo. Quando a gente trabalha em fluxo contínuo, quando a gente topa a nossa capacidade produtiva, a gente não pode receber mais nada. Então, ficaria assim, quem chegar primeiro, então, que vai publicar, né? Então, são por essas razões todas que hoje a gente trabalha num processo de editais. Então, a gente abre os editais, as pessoas submetem, então, oportunidade igual de ampla concorrência, e para tentar assegurar um processo de qualidade de análise de mérito. Como é feita a análise de mérito hoje, né? As obras submetidas aos editais vão para os conselheiros daquela área, aqueles conselheiros indicam para os pareceristas, que são pessoas externas, né? Doutores naquela área, para fazer a avaliação desse mérito. E a partir daí a gente tem as obras classificadas. Lembrando que sempre a gente recebe os originais, porque a gente faz todo o processo de editoração, minimamente a revisão, no caso de obras que são feitas em coedição. Atualmente, a gente também está revisando um pouco esse processo da análise de mérito, que ele é feito, os pareceristas, são 2 pareceristas para cada obra, eles enviam as notas e a gente classifica essas notas e dá o resultado final. No caso de grande disparidade, um terceiro avaliador. Mas a gente pautou, inclusive, no Conselho Editorial agora recentemente, de pensar numa avaliação dos pareceres dentro do Conselho antes desse resultado final. Então, são alguns ajustes que a gente vem fazendo, né, a partir da percepção dos feedbacks que a gente vem recebendo nos nossos editais. Nós temos 5 linhas editoriais, uma acadêmica, que é a linha que acolhe resultados de trabalhos advindos de pesquisas de mestrado, doutorado, não na íntegra, tá? A gente não publica a tese. Minha tese está pronta, eu posso só publicar ela? Não, porque se aquele material já está pronto e já está disponível no repositório institucional, por exemplo, ele já está disponível para acesso aberto, né? Então, qual seria o nosso trabalho enquanto editora? Nenhum, né? Porque o que a gente faz é pegar um conteúdo e deixar ele disponível para a comunidade. Então, é até considerado um plágio se a gente só pega um material e publica daquela forma. Então, quem tem material que vem de pesquisa de mestrado ou doutorado, por exemplo, faz adequação num formato de livro mesmo e aí publica nessa linha editorial. Temos a linha técnico-científica, que é um pouco parecido, mas que não seja resultado desses trabalhos acadêmicos. Temos uma linha de apoio didático pedagógica, uma linha artístico literária e uma linha específica, né, para manifestações da cultura potiguar. Então, Gabriela, vocês atendem, então, praticamente todo tipo de material? Sim, porque desde um texto literário, que a linha artística potiguar acolhe, até um texto produto de uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, né? As nossas linhas acolhem. Então, o que eu preciso fazer? Ficar atento e submeter os meus textos aos editais. Os editais, eles têm vagas reservadas por áreas, né? Ciências exatas e da terra, biológicas, engenharia, ciências da saúde, agrárias, sociais aplicadas, humanas, linguísticas, letras e artes. Normalmente, humanas e linguísticas têm um pouco mais de vagas, porque o nosso parâmetro é a quantidade de textos que a gente recebe. Então, a gente estava conversando, mas eu vi que no meu campus tem 30 textos para serem publicados. E aí eu fico triste pensando assim, poxa, como é que a gente recebe em todo o edital, na maioria das vezes, só 30 textos, e dentro de um campus a gente tem 30 textos e as pessoas nunca submeteram esses textos aos editais. Então, faço aqui essa convocação também para que no nosso edital geral vai sair em setembro, para todas essas linhas e para todas essas áreas. Então, convocar os colegas a publicarem os seus materiais, né? A submeterem esses materiais ao nosso edital. Esses são os nossos prefixos editoriais, né? Os nossos vídeos saem sempre com o selo aqui da editora. Nós temos um selo de parceria editorial, que foi criado especialmente numa série que foi feita junto com a Academia Norte-Grandense de Letras. Temos um selo específico para os anais de eventos e um selo de didáticos, que são os materiais com um perfil bem específico, que são produzidos lá na Diretoria de Produção de Material Didático do Campo Zona Leste.
A série de manuais de processos institucionais do Professos Literatos, que é uma série que homenageia decanos da nossa instituição, então o Conselho indica alguns nomes anualmente e o CONCEPEC escolhe um desses nomes e esse servidor é convidado para escrever um livro a ser publicado na editora. Então, sobre as publicações das nossas obras, né? Aqui tem uma média de publicações dos anos anteriores. Até 2016, a gente trabalhava em fluxo contínuo, então tinha uma demanda muito grande e reprimida de obras, que foi atualizada aqui em 2016. A partir de 2017, a gente começou a trabalhar com os editais. Então, a gente vem nessa média de 14, 22, 35 obras. Ano passado, no período da gestão pro tempore, foi lançado um edital de 10 obras, que nós agora que estamos editorando, porque esse processo foi parado lá. E nós estamos, então, com 26 obras para ser, até agora, fomentadas no ano de 2021, dentro um pouco já da média do que a editora vem fazendo. Dessas obras fomentadas, todas via edital, né? O nosso edital de seleção de todas as linhas, que eu falei, sai agora em setembro. Lançamos o edital no começo do ano para os programas de pós-graduação em estrito sensu, então, anteriormente, já tinha uma proposta de um livro, onde cada pós-graduação estrito tinha um capítulo, então, nós, esse ano, lançamos um edital com 5 vagas, um para cada programa, e aí a gente vai sempre experimentando, na verdade, né, essas demandas e vendo como é que esses editais podem atender. Estamos com a previsão agora de 2 obras da série de Professos, porque a do ano passado não foi feita e tem a desse ano. Abrimos o edital para 2 manuais de processos institucionais, com 2 vagas, né? Isso são obras que nós vamos editorar completamente com a nossa equipe interna. Já para a coedição, onde a gente faz a revisão e a instituição parceira faz a diagramação, nós temos um edital em parceria com o IFPB para pós-graduação lato sensu. Então, assim como a gente começou com a Estrito, né, é um livro onde cada especialização tem um capítulo, nós sabemos que é pouco, mas é uma forma da gente começar, pelo menos, a viabilizar, né, essas demandas mais específicas. E aí vamos ver como que vai sair o resultado desse livro, né, para depois a gente fazer uma reavaliação desse edital. Fizemos um edital em parceria com a editora da UFRN também para um concurso literário, para atender a nossa linha artístico-literária, e 3 livros com a temática da pandemia, um mais focado nas experiências do IFRN, um mais voltado para experiências de profissionais da educação no Nordeste, está sendo feito parceria com o UFPE, e esse edital vai sair bem em breve, e relatando experiências na educação superior na América Latina, que foi um edital que foi publicado sexta-feira, né, com editoras latino-americanas, a nossa primeira coedição feita com editoras latino-americanas. Então, essas coedições aqui, pela especificidade do tema e da oportunidade de questão da pandemia, elas foram já direto para a apreciação do Conselho Editorial, mas, como eu falei, a gente está elaborando uma regulamentação para entender as demandas que a gente vai acolher com essas coedições. Aí, só para deixar claro um pouco também, assim, dos nossos processos, né? Eu falei que a gente já tem editais lançados ou previstos de serem lançados em fomento para 26 obras, mas na nossa capacidade de produção nós temos, na verdade, 50 obras para serem em processo de editoração, porque isso inclui os anais de eventos técnicos científicos, que é um edital de fluxo contínuo. Nós temos 4 aí, né, dentro do nosso cronograma de editoração. Temos 10 obras ainda lá do edital de 2019 que estavam em processo de editoração, e as obras do edital 2020 do tempo da gestão pro tempore que também não foram editoradas. Então, nós estamos com a capacidade, assim, de produção bem no limite, né? Mesmo assim, honrando os editais que tradicionalmente já haviam sido lançados e possibilitando algumas novas perspectivas. Gabriela, mesmo assim, você já tem alguns editais que são mais fixos na editora, tem previsão de novas oportunidades, né, de novos produtos, por exemplo? A gente está sempre trabalhando com esse mapeamento, né, ou para a gente lançar um novo produto, ou para a gente alterar, por exemplo, vagas de editais que a gente já tem para oportunizar um outro eixo, sempre considerando nossa capacidade produtiva e sempre considerando a aprovação do Conselho Editorial. Então, por exemplo, a Pró-Reitoria lançou recente o Prêmio José Ivan Leite para trabalhos de conclusão de curso, então a gente está estudando a viabilidade da editora ser parceira desse prêmio.
As publicações com as universidades com as quais nós temos acordo de cooperação, pensando também no processo de internacionalização da nossa editora, né? Então, é um caminho que a gente tem estudado como fazer isso. E um outro, da gente olhar para esses produtos, né, dos grupos de pesquisa e pensar, já chegaram algumas demandas em relação a catálogos, por exemplo. Então, uma ideia é que a gente pense em pelo menos um produto, de repente, que a gente não atende hoje. E a ideia, eu já combinei isso com a Adtech, vai ter um fórum mais amplo, né, de todos os grupos de pesquisa do IFRN, e aí a gente vai fazer um formulário para mapear algumas coisas, dentre essas coisas, né, a gente vai tentar entender que demandas os grupos têm de publicação, para ver como que a gente pode abrir uma janela de oportunidade aí dentro da editora, mais específico para esses grupos. Então, essas são as questões da editora. Eu vou passar muito rapidamente aqui pelos outros eixos por causa do tempo, né? Nós temos hoje cadastrado 9 revistas no portal do periódico. Tem uma revista que vai entrar agora recentemente, a CUCA, que é uma mais na área de lazer e produção cultural, lá do grupo da Cidade Alta. Então, a gente tem aqui considerada ativa. Isso foi um levantamento considerando os 5 últimos anos de atividade das revistas. Tá? Então, a gente considera ativa a OLOS, a Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica e as Geoconexões, por causa da periodicidade das publicações. Consideradas paradas, a gente tem Empírica BR, mas eles estão retomando agora, né? Uma nova editora-chefe assumiu, estão retomando o curso editorial, isso é muito bom. A Diálogos de Extensão também já está com o corpo editorial montado, e a Dialéctica também recompôs recentemente seu conselho, então em breve essas 3 revistas vão estar em funcionamento novamente. Nós temos aqui iniciantes, né, que assim foram criadas, mas nunca publicaram, mais 3 revistas, mas também a Performar e o pessoal da revista lá da área de computação já manifestaram que estão nesse processo de retomar o curso editorial, então a gente espera que com essa assessoria de periódicos a gente consiga também dar um apoio para que essas revistas que já foram criadas se fortaleçam, né? Ainda dentro desse eixo de publicações em periódicos, a gente tem um edital de fomento para a tradução de artigos científicos para a língua inglesa. Esse edital é em fluxo contínuo, foi lançado recente. Demoramos um pouco a lançar, porque estávamos com questões de adesão a atas para poder fazer o empenho desses recursos, porque é feito por licitação, né? Não é a gente que escolhe. Então, esse edital já foi lançado, então quem é vinculado a algum grupo, projeto de pesquisa do IFRN, que vai submeter a um periódico, lá tem as especificações, né? Abre o processo dentro das orientações do edital e a gente faz a tradução desse artigo até o limite dos recursos disponíveis. O apoio à diagramação dos periódicos, né? Como eu falei, e aqui a ideia de implementar uma assessoria de periódicos, tem algumas ideias já. Eu vou falar o que tem mais a ver com vocês, na verdade, que é promover ações formativas para pesquisadores do IFRN, no sentido de orientar e estimular publicações desses periódicos, de forma que a gente eleve a qualidade desses trabalhos. E também promover ações formativas para os editores de periódico. Então, Mila e Francinati fizeram essa convocação da importância das pessoas também se implicarem nos corpos editoriais dos periódicos institucionais. Então, sempre as pessoas querem publicar, mas não querem ir lá participar né, de fazer essa revista acontecer e se sustentar. Então, eu reforço essa convocação aqui junto aos colegas também, e reforço nossa intenção, nosso compromisso em subsidiar esses processos formativos para quem tem interesse em fazer isso. Em relação aos eventos técnicos científicos, né, as nossas principais ações para a difusão científica por meio dos eventos é o edital de fomento para publicações dos anais, também, que é em fluxo contínuo, apoio a estudantes e servidores para participação em eventos. Esse ano, naturalmente, não fizemos isso em razão da pandemia. Apoio à realização da CCTEX, também, né, esse ano na pandemia não aconteceu. E estamos com a comissão, que eu já comentei, para fazer uma assessoria de eventos, porque a ideia é, tendo uma assessoria de eventos, né, o que a gente vai poder fazer dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, mais especificamente dentro da coordenação da editora, orientar os organizadores de eventos institucionais sobre os tipos e as especificidades dos eventos. Então, eu vou fazer um evento, Gabriela, a gente não sabe exatamente se é um simpósio, se é um fórum, então a ideia é que a gente está organizando um material dentro da comissão,
que a gente possa dar essa assessoria de tipologias, criar e implementar um fluxo para registrar esses eventos dentro do SWAP, que hoje tem, mas ainda é bem confuso, então a gente está organizando isso, até para facilitar a nossa divulgação desses eventos também, e também criar e implementar um fluxo para divulgar a participação dos nossos servidores em eventos fora do IFRN. Então, nós temos muitos colegas que estão dando palestras, dando minicursos, participando de eventos, então, a forma da gente divulgar isso, né, essa nossa potencialidade, e também de socializar esses eventos que estão acontecendo. Então, algumas ações nesse sentido, assim, de fortalecer os nossos eventos internos, mas também de mapear eventos externos de áreas de interesse, dar visibilidade a essa participação dos nossos servidores. Na área de base de dados e repositórios, que a gente também está montando uma assessoria, a ideia é fortalecer o Memoria, né, onde as nossas produções estão lá depositadas, também negociar as bases disponíveis para acesso gratuito, né, dentro do portal da CAPES, porque atualmente nós estamos sem assinatura de bases de dados por questões de recursos dentro da Pró-Reitoria de Inovação. E também tem a proposição de implementar algumas formações para acesso dessas bases de dados, especialmente para os estudantes, né, e aí seria interessante um diálogo junto aos NCEs, a coordenadores e líderes de grupo de pesquisa, como a gente pensar junto a essas estratégias formativas. Por fim, na nossa última frente, a assessoria de difusão científica, né? Como eu falei, essa assessoria tem o objetivo de difundir tudo quanto é desenvolvido de pesquisa, inovação tecnológica, propriedade intelectual, laboratórios do IFRN, as obras que a editora publica, né? Os artigos que são publicados nos nossos periódicos, nos nossos eventos, nos nossos anais. Então, essa assessoria trabalha em todos esses eixos. E aí, uma das dificuldades que nós temos, fazer curadoria de material para divulgar, né? Vamos divulgar isso e de que forma? Então, isso rende um vídeo, isso rende uma matéria para o portal, isso rende uma matéria para um veículo externo de comunicação. Então, a gente está pensando em algumas estratégias nessas curadorias. E já destaco que vocês estão, os líderes de grupo de pesquisa, né, estão na nossa lista aqui de um grupo com o qual a gente precisa e quer bastante dialogar para nos ajudar nesse processo de curadoria. Né, junto ao Conselho Editorial, ao Sistema Integrado de Bibliotecas, a gente tem feito um trabalho já com os bibliotecários, com os coordenadores de pesquisa e inovação dos campi. Fizemos uma reunião recente com os representantes do NIT, né, que eles estão com representação em cada campo, para eles nos ajudarem nessa curadoria também, os coordenadores de pós, os editores de periódico, enfim. As nossas ações, essa aqui eu vou passar, mas convido vocês a acompanharem os nossos perfis no Instagram da Apropi, da editora, que a gente tem divulgado todas as nossas ações lá. Sempre que tem edital, sempre que tem evento, a gente divulga lá. E a gente tem aproveitado, por exemplo, algumas datas temáticas para divulgar projetos de pesquisa que têm a ver com aquilo. Como a gente fez, por exemplo, Dia das Mães, divulgamos mulheres pesquisadoras, Dia Nacional da Ciência, nas férias, no período de férias, nós divulgamos alguns temas de pesquisas que tinham a ver com isso. Então, a gente está tentando aproveitar essas oportunidades para divulgar de uma forma mais fluida e mais interessante para a nossa comunidade acadêmica as pesquisas que a gente vem desenvolvendo. A gente tem feito isso tanto no Instagram da Apropi quanto no Instagram da editora. E vocês podem conferir isso lá nas nossas redes. Estamos assessorando também um trabalho de retomada de publicações do Instagram do CT Mineral e estendendo isso para os outros CTs também. Fazendo o clipe institucional das notícias que saem para nos ajudar com portfólios para captação de recursos, por exemplo, né, dentro do que a gente produz de pesquisa e inovação no IFRN. E estamos com alguns produtos e serviços para implementar agora, né? Ainda nesse segundo semestre ou no próximo ano, com uma série para apresentar projetos de pesquisa e inovação em parceria com os representantes do NIT, como eu falei, uma série para apresentar projetos de divulgação científica que já existem no IFRN, fizemos inclusive um diálogo com o professor Amadeu do Clube da Ciência recentemente, ele está dentro dessa comissão de divulgação científica conosco. Então, nossa ideia é conhecer esses projetos, dar visibilidade a esses projetos e pensar num plano de institucionalizar algumas ações nesse sentido, né?
Um boletim da Propi que nós vamos lançar agora em setembro. Junto com a ACE também estamos com um projeto de podcasts semanais sobre ensino, pesquisa e extensão, uma revista trimestral de popularização da ciência, e estamos fazendo um portfólio de pesquisa também, em parceria com a assessoria de comunicação social e eventos, e com a ideia de um canal do YouTube que está em planejamento, provavelmente só vem entrar o próximo ano. Por fim, nós temos a implementação de um programa de apoio à cultura científica e publicação qualificada. Eu já venho falando de algumas formações que a gente tem pensado em fazer, falei mais especificamente no portal de periódicos, mas nós temos um curso que vai ser lançado agora, em breve, em agosto, para ser oferecido em setembro, um curso de popularização da ciência para fortalecer a comunicação institucional, então, com um servidor lá da UFRN, responsável pela divulgação científica de lá, presidente da GECOM. Então, nós vamos fazer 2 turmas, um com os coordenadores de comunicação social e com o grupo da Propi, uma outra aberta aos coordenadores de pesquisas, líderes de grupo de pesquisa e coordenadores de projetos de pesquisa, né? A depender da adesão, a gente vai abrir para todos esses grupos, desses grupos, para a gente conversar um pouco sobre esse processo de divulgação científica, o que é, como ele acontece, o que é importante eu fazer quando eu tenho um projeto, transformo isso já num produto mais fácil, né, de difundir. Então, já convoco vocês também para quando a chamada desse curso for aberto, vocês possam se inscrever. E a ideia é que a gente pense em outras ações, como cursos mais institucionalizados ali, que a gente pense conjuntamente para iniciação científica, para escrita qualificada em periódicos e também para a formação de autores na escrita de livros. São alguns projetos, esses últimos, que a gente vai desenvolver mais no próximo ano, mas a ideia é que a gente faça uma construção mesmo colaborativa, né? E as outras 2 últimas ações, a criação de uma comissão para elaborar e implementar uma política institucional de memórias e equipamentos artísticos culturais. Essa comissão já foi formada, né? Vai já começar, os trabalhos vão começar muito em breve. E, por fim, uma comissão para elaborar e implementar uma política de difusão científica no IFRN, que é uma proposta que vem caminhando junto com essa reestruturação da COEB. Então, essas são as ações dentro da nossa coordenação. Algumas convocações que eu gostaria de reforçar: inscrevam, né, os seus textos originais nos nossos editais, isso é muito importante, até para a gente ter um parâmetro de quantidade de demanda que a gente realmente tem, e ter mais força, né, nessa argumentação para a gente ter mais recursos e para a gente ampliar também a nossa capacidade, convocar para que vocês participem de corpo editorial de revistas, que sejam os nossos pareceristas também na editora. Nossa eleição para o conselho editorial, que vai acontecer em breve, está aberta a inscrição, então, se você deseja ser um conselheiro nosso, só ir lá no portal, olhar o nosso edital e se inscrever. Participem dos cursos que a gente vai oferecer. Se vocês têm ideias também de ações, a gente está sempre aberto. Então, estamos num processo de construção realmente assim, bem coletivo, aprendendo como as coisas funcionam, tentando entender as demandas que existem, né? E tentando atender essas demandas, primeiro construindo redes internas e também buscando parcerias externas. Então, reforçar esse compromisso nosso com a produção e a divulgação do conhecimento científico dentro da nossa instituição, e me colocar à disposição não só agora, mas sempre para esse diálogo. A gente vai se encontrar novamente no fórum de grupos de pesquisa, né, que vai acontecer em novembro, mas que bom que tivemos essa primeira oportunidade. Bom, Gabriela, muito obrigado, tá, pela fala. E vamos, Gabriela, aqui no Campus Natal Central fizemos um trabalho de mapeamento, tá, dos grupos de pesquisa, de fato, um processo de revisão também da identidade científica, e hoje estamos na construção de um portal da DPEC. Hoje, os grupos que realmente validaram o processo de revisão científica já estão com a logo no nosso portal, e com o desenvolvimento do sistema, estamos buscando um sistema que está fazendo monitoramento dos indicadores científicos, né? Ele vai levar essas informações diretamente ao nosso site, né? Então, sim, se um professor atualiza o Lattes, automaticamente já viu isso, né? Então, é algo realmente que estamos muito preocupados com isso, né? E além do portfólio, né? Então,
Acho que é interessante depois a gente alinhar algumas conversas, né, para, de repente, não destoar tanto nessas sistematizações, até mesmo do portfólio, né. Bom, temos aqui algumas perguntas, tá, Gabriela? Começando com o nosso amigo Jácio. Gabriela, ano passado, o curso de gestão pública no Senado, do Senado completou 10 anos de existência. É possível publicar um livro na editora IFRN com os melhores TCCs do curso ao longo desses anos? Sim, agradeço, Jácio. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. Assim, atualmente, nós não temos edital específico para isso, por exemplo. Qual seria o primeiro caminho que eu iria sugerir? Convidar as pessoas que escreveram esse TCC a escreverem textos mais no formato de capítulo de livro, e aí alguém, né, se dispor, um ou dois ou três docentes do curso de gestão pública se dispor a fazer a organização desse livro, organizar essa chamada, então receber esses capítulos e submeter esse livro ao nosso edital geral. Esse é o primeiro caminho. Um outro caminho, que ele ainda não existe, mas que nós estamos tentando, né, já está pautado, inclusive, no nosso conselho, dentro daquelas novas propostas, né, de chamada de publicação, a gente tem recebido muito essa demanda, assim, por que vocês não têm um edital mais específico só para produções internas, comemorativas de algum campus ou de alguma coisa nesse sentido? Então, essa demanda, a gente está ciente dessa demanda e vai ser pautado no conselho editorial, e aí caso a gente venha ter um edital específico para isso, seria o caso de submeter a esse edital, mas sempre via edital, gente, porque assim, se eu tivesse, por exemplo, enquanto coordenação da editora, acolhido todas as demandas que me chegaram, que são muitas e boas, hoje eu não teria capacidade mais de lançar nenhum edital, né? Então, a gente precisa dos editais mesmo para trabalhar. Uma outra pergunta, seria possível lançar um edital voltado para publicar resultados de pesquisa dos núcleos de pesquisa do IFRN? Pronto, a resposta é mais ou menos a mesma, mas essa está um pouco mais encaminhado, Jácio. E, como eu falei, a gente vai fazer esse levantamento de que produtos, né, seriam mais livros, se seriam catálogos, que produtos os grupos têm, para que a gente possa ter pelo menos uma chamada mais específica para os grupos de pesquisa, né, para comentar. Mas lembro, assim, que vocês sempre podem submeter os resultados das produções de vocês nos nossos outros editais também, mesmo que a gente não tenha um específico. Tá, Gabriela, de forma geral, mensagens de agradecimento aqui dos nossos participantes online, e aqui a DPEC, o Campus Natal Central, né, agradece a sua participação nessa fala, trazendo de forma bem transparente, né, todos os esforços de gestão, né, de liderança sua. É interessante ver todos esses processos implementados, que vem agregando qualidade, e, sobretudo, as possibilidades de publicação, tá? Então, vamos lá, comunidade IFRN, alunos e professores, líderes de grupos de pesquisa, a fazer mais essa aproximação. Então, professora, mais uma vez, gratidão, tá, por essa sua disponibilidade de tempo e interesse em difundir o que a nossa editora faz, tá? Obrigado, professora. Me coloco à disposição mais uma vez. Bom trabalho, parabéns mais uma vez pelo evento, a gente se vê em outras oportunidades. Tchau. Fantástico, obrigado.